Boa noite. Vamos esperar um pouquinho. A Flavinha entrar também, para a gente começar esse papo super importante, né? Flavinha já entrou. Já pode pedir para participar, Flá. Não foi? Agora foi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tá baixinho. Deixa eu ver aqui. Ué, sua imagem não tá aparecendo pra mim, não. O que não tá aparecendo? Você? Eu? Você não tá me vendo? Não, tá tudo preto. Ô, louco! Tudo escuro. Eu tô te vendo. Eu entrei, você não tava te escutando. Aí, agora eu não tô te vendo, não. Mas tá bom. Será que o É, problema é geral? eu. Você vai falar as escuras, sem me ver aí. Eu acho que não, é só o meu aqui. Vamos, vamos iniciar então? Vamos. Podemos? Vamos lá. Então, o papo de mãe, o assunto é escolha do parto. E aí, para introduzir, eu trouxe algumas perguntas e também um dado super importante. As perguntas são: como você escolheu o seu parto? Segunda, quando você escolheu o parto? E a terceira, quem é que escolheu esse parto? Foi você? Foi o médico? Como que foi isso? E agora eu vou tirar aqui um pouquinho para eu ler, tá? Os dados que eu trouxe. Segundo a matéria do Jornal da USP, o Brasil tem o segundo maior número de cesáreas no mundo, apesar dos riscos. A matéria saiu em novembro de 2023 e ela traz, um parágrafo dela, né? Peguei um pouquinho. Cerca de 3 milhões de partos acontecem anualmente no Brasil. Desse total, 1.680.000 são cesáreas. 870.000 delas são feitas anualmente, sem uma verdadeira indicação cirúrgica. No SUS, o número de cesáreas tem crescido e diversos fatores contribuem para essa realidade, apesar das taxas serem menores. Em geral, 44,2% dos casos. Entre os fatores que influencia a cirurgia estão o profissional que está no plantão, o horário que esse parto acontece, se é de dia, se é de noite, se acontece de final de semana ou de dia de semana. Então, aqui a gente vai fazer justamente isso. A gente não quer levantar uma bandeira de parto normal, parto cesárea. A gente quer trazer uma consciência, né? De se olhar, se observar e ver o melhor caminho para o seu parto, né? Para o seu filho vir ao mundo, né? Então, eu sou a Patrícia Coiate, eu sou mãe de duas meninas, uma de 7 e uma de 5. O meu parto, os dois, foram cesáreas. Eu sou terapeuta integrativa, teta healer e numeróloga. E eu sou a Flávia, eu sou mãe de 3 meninas, uma de 13 anos, uma de 10
e uma de 2 anos. E todos os meus 3 partos foram partos normais, né? O primeiro foi um parto normal, o segundo foi um parto com indução e o terceiro parto foi um parto natural, né? E não esperou, não teve o tempo de chegar na maternidade e aconteceu dentro do carro. E depois dessa minha terceira gestação, eu percebi a importância de se preparar e de entender, né, o parto e o pós-parto. Em que eu vivi, eu escolhi fazer uma formação em psicologia do puerpério e assim mostrar para outras mulheres como lidar com os sentimentos e as demandas e os desafios, tanto da gestação quanto pós-parto. Né? Além da humanização, fora da humanização do parto, que é essa equipe multidisciplinar que olha para todas as questões dessa mulher, é difícil ter essa... Gravando? Uhum. A minha internet meio que tá ruim, viu, Patrícia? Eu tô tudo ligado, Wi-Fi, tudo desligado, só o celular. A internet tá ruim. Por isso que eu não tô te vendo, então. E agora? Bom, só volta aí, né? Sua imagem pra mim tá congelada, mas agora a sua voz ficou normal. Então, e parou aonde? Travou aonde? Travou desde a sua apresentação. O que ficou bom mesmo foi que as 3 nasceram de parto normal, a de 13 foi parto normal, a de 10 foi induzida e a terceira, olha, o quarto, tô colocando mais um filho pra você aí, Flávio. A terceira foi natural e ela nasceu no carro, né? Isso. E aí, depois desse meu terceiro parto, que eu percebi a importância, né, diante de tudo que eu vivi, né, do puerpério, e aí eu percebi a necessidade da gente se preparar tanto para o parto quanto para o pós-parto, né? E aí eu fiz uma formação em psicologia do puerpério, né? Olha, e com esse desejo de ajudar outras mulheres a lidar, a saber a possibilidade de lidar tanto com o sentimento quanto com os desafios e as demandas da maternidade. E fora da humanização do parto, né, que tem esse olhar mais multidisciplinar, mais holístico para a gestação e para o parto, é muito difícil, tanto no SUS quanto no particular, terem médicos e uma equipe que te mostra, né, essas possibilidades do trabalho de parto. Ou você encontra um médico que vai realmente te conduzir para uma cesárea, ou você encontra um médico que não vai ter esse diálogo, né? Tipo, falar o que vai acontecer. Talvez uma coisa que poderia ter sido passado de mãe para filha, né? Não acontece, porque muitas vezes essa mulher, essa mãe, né, passou por uma cesárea, ou essa avó que teve um parto normal, não soube nomear aquilo que ela estava vivendo, né, durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto também. Então, eu acredito que hoje a gente está tentando resgatar muito disso que se perdeu em algum momento, porque eu acredito que existia um momento que as mulheres tinham mais mesmo que não soubesse nomear direito o que acontecia, mas tinha mais esse apoio mútuo uma entre a outra, de ouvir, de entender, sem tanto julgamento, né? Igual acontece muito hoje. Então, entender sobre o parto não quer dizer que você vai ter um parto como você planejou, né? Não vai ser aquele parto que você idealizou, mas te traz mais segurança para você escolher diante do que você estiver vivendo ali naquele momento. Você entender o que pode acontecer durante o trabalho de parto vai te ajudar a ter clareza sobre o que é esperado, o que é normal e o que precisa realmente de uma intervenção, né?
Porque muitas sim. vezes se agenda uma cesárea sem saber de verdade se realmente é necessária aquela cesárea, né? Muitas vezes é por comodidade do médico, pela mulher também não buscar saber. Não, aconteceu todo mundo assim, e aí Travar de igual. novo. O que você falou, Paty? Começou a travar de novo. Ah, não. Ai, não acredito. Ah, agora parou um pouquinho. Tenta falar de novo. Ai, ó. A parte de onde eu vou falar? Eu Nossa. acho, enquanto vai estabilizando aí, eu acho que até aqui, né, que na matéria trouxe, que até no SUS, né, tá tendo esse aumento na cesárea, na cirurgia, né, porque a cesárea é uma cirurgia, né, e eu acho que é muito que a gente vive num tempo em que tempo é dinheiro, né, então, os médicos têm pressa para que esse parto aconteça, né, assim como a gente conversou na reunião, né, tem médico que cobra a hora que ele está ali com você em trabalho de parto, né? Aqui na minha região tem o costume de pagar o parto, mesmo você tendo um plano de saúde, né? E tem valor diferenciado para parto natural, normal, né? Para parto cesárea. E tem médico que cobra, né? O tempo que ele fica ali com você em trabalho de parto, né? Então, assim, a mãe, ela não vai num ambiente tranquilo para isso, né? Porque ela não sabe quanto tempo ela vai ficar ali, ela já vai nervosa com isso, de saber, quanto que eu vou gastar? O céu é o limite, né? Até então. E aí, é, não tem esse apoio, né? E aí acaba indo para cesárea, né? Porque junta também um pouco com a ansiedade do final da gravidez, de estar cheia de dor, de estar sem posição, né? Vários fatores que também contribuem com com essa vontade de acelerar o processo com a cesárea, né? E, e foi isso, assim, que aconteceu comigo também, né? Como eu falei, eu e meus dois foram cesárea e eu não tinha, eu tinha medo, essa palavra, eu tinha medo de parto normal. Na minha família, ninguém, assim, próximo, teve, né, minha filha tal, teve parto normal, então a gente não tinha muito isso. E, então, assim, foi um costume adotado pela minha família, ir para a cesárea, não esperar, né? Então, eu acho que também tem um pouco a ver com controle. Flavinha saiu. Acho que tem um pouco a ver com o controle da mãe, né? Da mãe escolher o dia, né? Da mãe ter essa facilidade de poder escolher o dia, o horário, as comodidades para ela, né? Que a cesárea traz isso. Só que como a Flávia disse, né? Não é o questão de já agendar uma cesárea, né? A Flavinha, ela caiu, mas ela me mandou uma mensagem aqui que vai entrar de novo para ver se melhora a qualidade do vídeo dela, da voz, que está travada. E ela vai começar a explicar como que funciona, né? Qual é o processo, né, do trabalho de parto, os benefícios, todas essas questões. Mas eu acho que aqui vale muito ressaltar isso. A gente não está, né, levantando uma bandeira de que tem que ser feito parto normal a qualquer custo, assim como não deve. Não é que não deve, né? Eu acho que a mãe, nesse momento, ela tem que se sentir segura, né? Então, o que para ela é mais seguro, né?
o parto normal para ela é mais seguro, a cesárea para ela é mais segura. E assim ela vê o que é mais saudável, né? Então, a Flávia vai falar aqui o que é não sei se seria a palavra adequada, mas o normal do nosso corpo, né? Ela vai explicar cada etapa do parto, como que acontece a liberação de hormônios, todas essas coisas bonitinhas, para que esse parto seja saudável. A bandeira que a gente quer levantar aqui, na verdade, é para as mães se informarem a respeito disso, para as mães irem atrás, né? Estava comentando com ela que em nenhum momento foi discutido comigo plano de parto, né? Eu nem sabia que existia isso. Então, muito não é falado sobre, né, o plano de parto, sobre como acontece, né? É meio que, se você quiser, você corre atrás, pelo menos foi isso que eu senti. Sozinha? Oi, Voltou? voltei. Tá melhor agora, estou te ouvindo. Ah, Estava falando aqui um pouquinho, enquanto você voltava, e você vai explicar, né, Flá, os processos, né, as etapas, digamos assim, do trabalho de parto. Eu estava falando da importância da gente se informar a respeito das coisas, né? Porque a gente não tem essa informação, a gente vai no que o médico indica, porque até então ele é o conhecedor do assunto e a gente confia nele, né, na escolha dele. Mas nem sempre é a escolha mais assertiva, né, digamos assim. A gente espera que seja, mas nem sempre é. Às vezes a gente não tem esse apoio que a gente precisa, né? Então pode voltar, Flavinha. é igual a gente estava conversando, né? Muitas vezes o médico opta por fazer uma conduz para uma cesárea, porque para ele a questão de lidar com a imprevisibilidade do parto normal é muito mais difícil do que ele ter o controle, né, da cesárea, porque querendo ou não, ele tem o controle do que vai acontecer ali, né? Sim, Tem todo um equipamento, todo um suporte para que aquilo aconteça de uma maneira menos dolorosa, né? Mesmo sendo muito invasiva para. Tá bom? e rápida, né? Não, não travou não. E Mesmo sendo uma. E rápida. Então, traz muito essa questão da praticidade mesmo, de conseguir atender muitas mulheres no mesmo dia, de uhum, controlar o horário que vai fazer esse atendimento, né? E sim, o parto normal é um parto demorado, é um parto imprevisível, porque você saber sobre o trabalho de parto é como se você tivesse um mapa. Mas o que uhum, vai acontecer enquanto você estiver fazendo aquela trilha, só no momento que você estiver na sua jornada que você vai descobrir, né? só quando você Então, estiver eu na tenho filha mesmo. uma trilha que eu vou fazer, mas o que vai acontecer durante a trilha, né, vai de acordo com vários, porque não é só a questão fisiológica, existe também a questão emocional daquela mulher, né? Os medos, Uhum, ela se sentir segura naquele ambiente. Para algumas mulheres, vão se sentir segura e logo que começa as contrações, que começa o trabalho de parto, para o hospital. Para outras mulheres, é interessante ficar em casa mais tempo, né? Outras já vão se sentir seguras tendo um parto domiciliar. Então, isso é muito uma questão da mulher também saber o que ela deseja para aquele momento, né? Durante o sim, trabalho de parto, são liberados vários hormônios. A ocitocina, que é o que induz o parto, que vai trazer as contrações, é o hormônio do amor, da paixão, né? Que a gente escuta muito falando. E é esse hormônio também que vai facilitar a descida do leite, vai facilitar a conexão entre a mãe e o bebê, que é importante para o desenvolvimento daquele bebê. Então,
a natureza, né, o nosso corpo traz as ferramentas que a gente precisa para aquele momento. Mas não tem só a questão dos hormônios, tem a questão psicológica também. Depois de uma contração e outra, vão ser liberada também a endorfina, que vai trazer esse alívio para a dor, né? Vai aliviar essa dor e vai permitir que a mulher se relaxe entre uma contração e outra. Então, um parto natural, normal, sem a indução de ocitocina, que é aquele estorinho que eles colocam quando a mulher chega no hospital, no iníciozinho, eles colocam para acelerar também o processo, é totalmente diferente de um trabalho de parto que a mulher entra com esses hormônios de forma natural, que isso vai sendo liberado como ondas, né? Vem a ocitocina, vem a endorfina, e como ondas vão passando as contrações. E quando é colocado no soro, que eu falo que eu tive a experiência e é totalmente diferente, quando você é colocada no soro, aquelas contrações são mais intensas. Você não tem o alívio de uma contração entre outra. E quando eu falo muito da preparação por isso, quando você não sabe o que está acontecendo com você, com o seu corpo, que vocês, muitas vezes, igual eu tive minha mãe e falou assim, olha, é uma dor que você não vai aguentar. Você só foca naquilo, na dor, porque você não sabe que tem outras coisas além daquela dor. E aí, no que veio para mim esse conhecimento do trabalho de parto, né, que através da dor eu tive esse conhecimento, que ela faz toda uma educação perinatal, que é uma educação para esse trabalho de parto, e aí é o que eu quero trazer um pouco para vocês aqui hoje, é a gente entender sobre esse trabalho de parto e o que é esperado. Na primeira fase do trabalho de parto, que é quando começa, tem o nome de pródomos ou latência, que é quando começam as contrações. Essas primeiras contrações são curtas, elas duram de 30 a 45 segundos. E tem um espaço grande entre umas e outras. Pode ser de 10, 5, 15 minutos entre uma contração e outra. Esse é só o início. Esse iniciozinho, ele pode durar horas, como pode durar dias. Então, são dores suportáveis que a mulher consegue interagir, consegue conversar, né? Não é uma coisa que incomoda. E aí, muitas mulheres vão, nesse momento, para o hospital, e aí acontece deles colocarem na ocitocina. Acontece de mulheres agilizar o trabalho de parto e conseguir realmente ter um parto normal, como acontece também de, conforme as dores vão passando, ser liberado a adrenalina antes da hora, e aí aquela mulher que podia ter um parto normal acaba acontecendo de ter uma cesárea, porque se a adrenalina é liberada antes da hora, o bebê pode entrar em sofrimento, porque manda muito sangue para o bebê, então ele vai ter problema na oxigenação, e aí é necessário uma cesárea. E falando em reais indicações de uma cesárea, quando o bebê tá com a placenta prévia, que é a placenta no colo do útero, não tem como o bebê nascer, porque a placenta está ali tampando aonde o bebê vai passar, então é realmente uma indicação de cesárea. Quando tem o sofrimento fetal, né, que eu falei, quando acontece o prolapso do cordão, que é quando o cordão sai primeiro do que o bebê, então precisa ser uma cesárea. Quando acontece também do bebê estar atravessado na barriga, né, durante o trabalho de parto, o bebê às vezes muda o movimento dele e ele atravessa na barriga, então realmente precisa de uma cesárea. E tem algumas outras questões, como descolamento de placenta, se tiver caso de herpes e ela estiver ativa no momento do trabalho de parto. Então, são coisas que precisam ser avaliadas para essa cesárea ou não. Depois, tá? Oi. Você sabe se em caso da mulher estar com pré-eclâmpsia, essas coisas também, estação de cesárea, ou dá para ser parto normal? No caso de pré-eclâmpsia,
o parto normal ainda é mais indicado que a cesárea. Ah, tá. Porque a anestesia, aquela questão toda da cirurgia, traz mais risco do que benefício para a mulher e para o bebê. É porque é comum Né? Eles, quando a pré-eclâmpsia já mandarem para cesárea, né? eles levam muito para cesárea, mas é uma questão mesmo do médico, da segurança do médico, né? Mas para a mulher mesmo, os hormônios que vão ser liberados durante o trabalho de parto e tudo, é melhor do que a cesárea. Ah, tá bom. Desculpa te interromper, que eu fico com essa dúvida e já perguntei. Sem problema. Depois da latência, que é a primeira fase, que as contrações são mais espaçadas, menos intensas, vem realmente a fase ativa, que é quando começa a dilatação, né? As contrações nessa fase pode durar de 1 minuto a 1 minuto e 45. E o espaço entre elas é menor, de 3 a 5 minutos. Esse é o momento ideal para ir para o hospital, né? Nesse momento, a mulher fica mais séria, né? Fica mais silenciosa. É um momento que ela está num lugar seguro, com pessoas que ela confia, vai ajudar muito ela a continuar nesse processo de introspecção mesmo que pede o trabalho de parto. Uhum. Esse momento é o momento certo de ir para o hospital, porque já realmente está no trabalho ativo. E esse dura poucas horas. E aí, logo em seguida, tem a transição, que é as dores mais intensas. A dilatação já está por volta de 5, 7, 8 ou 9 centímetros, né? E nesse momento é que é liberada a adrenalina no corpo da mulher, que vai ajudar na questão da mulher ficar mais alerta, na questão do bebê também, de atender o bebê, e também nos primeiros dias, como recém-nascido, a mulher também vai ter mais disposição para cuidar. Então, esse hormônio da adrenalina que é liberado no trabalho, já na parte já da transição para o expulsivo, ajuda também no pós-parto, né? A privação de sono que acontece nos primeiros dias, né? E aí é o momento de maior dor. E por conta dessa adrenalina, a mulher pode sentir, né, que não aguenta mais, pode querer desistir, porque a adrenalina, ou você luta ou você foge, né? Então, tem essa questão. Então, ter uma pessoa também ao seu lado que vai te apoiar, que vai te ajudar a superar, porque esse momento também é muito rápido. E aí, logo em seguida, já vem o expulsivo. Já entra os 10 centímetros de dilatação, né? As dores nesse momento já é mais você sentindo a bacia abrir para o bebê, a pelve abrir para o bebê passar. E quando eu tive igual a minha terceira gestação, que eu fiquei em casa até os últimos minutos e fui para o hospital, minha bolsa rompeu por volta de 8 horas da manhã. Eu tinha ido no médico, o médico avaliou e falou, olha, você está com 5 centímetros de dilatação. Ou seja, eu estava na fase ativa ainda. Ele falou, pela a experiência dele, ele falou que ia demorar ainda umas 2 horas de trabalho de parto. E aí, do PSF na minha casa é rapidinho, não é 3 minutos. Eu vim em casa, coloquei as coisas dela dentro do carro da minha prima, troquei de roupa e na hora que eu saí, eu falei, não vai dar tempo. Eu já estava na fase da transição. A dor já está... E assim, já estava indo para o expulsivo, que aí você sente uma vontade de fazer força involuntária, né? E você sente o bebê, como se fosse um círculo de fogo mesmo, uma ardência, e você sente o bebê saindo, você sente a parte do expulsivo. E assim, por eu ter tido essa preparação, eu não estava tão focada na dor, eu percebi na hora que a cabecinha dela forçou, eu percebi na hora que ela fez o primeiro giro, eu
senti na hora que ela foi saindo, e foi eu mesmo que peguei ela. A prima ainda parou o carro e perguntou, Flávia, você quer que pega a neném? Eu falei, não, pode deixar que eu pego. E eu peguei ela e trouxe ela para perto de mim. E aí isso a gente foi para o hospital. Então, essa fase do circo é uma fase muito rápida. E aí, logo em seguida, já vem o nascimento da placenta, que é quando realmente o trabalho de parto termina. Esse nascimento da placenta pode demorar. Eita. Pode demorar alguns minutos, como pode demorar até 1 hora. E isso também favorece, né, a hora dourada que a humanização do parto tanto fala, que é importante para o bebê, aquele primeiro contato pele a pele com a mãe, sentir o cheiro, né? Para esse vínculo e para a descida do leite, para muita coisa, tanto para o bebê quanto para a mãe. Ô, Flá, a primeira fase, a latência, a contração é como se fosse aquelas contrações de treinamento, é mais ou menos naquele estilo? Isso, são contrações, porque as contrações de treinamento só a barriga endurece, né? Não tem uma dor. Ah, não Na sei. segunda fase lá tem uma dorzinha, mas não é uma dor que te incomoda. Então, e é rápido. E assim, dor é uma questão que igual eu conversei com a menina esses dias, dor é uma questão muito. Eu acho que de cada um tem uma intensidade, né? Possibilidade, Cada um sente de uma maneira. Então, para Sim. muitos, se aquela dor já está insuportável, para outro, não é diferente. Então, é muito isso, parto é muito isso, né? Cada um vai sentir de uma intensidade, de uma forma. Sim. Então vai sentir de uma forma. E tem um máximo de tempo que é indicado para um trabalho de parto, depois disso, ou não tem? Não Tem que tem. ser Assim, eu já escutei gente que fala que ficou 12 horas em trabalho de parto. Tem gente que. Porque se você for contar a partir desse momento da parte, né, da praia da latência, pode demorar 2 dias, né? Porque a latência é uma parte mais enjoadinha, mais demorada. Mas pode as ser também que começa a latência e logo já evolui. Então, cada mulher vai ser de uma forma. Uhum. Sim. Aí, Mas então, na verdade, o mesmo no correto trabalho de parto, a partir da parte ativa até o nascimento do bebê, porque essa latência pode acontecer da mulher sentir umas dorezinhas um dia, aí no outro dia ela não sente nada, aí depois ela sente mais um pouquinho. então, digamos assim, que o esperado, eu ia falar o correto, mas não existe correto, é esperar entrar nesse trabalho de parto e ver como ele evolui. E, Se ele não evolui bem, ir para a cesárea. exatamente. Porque igual se a bolsa romper, tem casos da mulher ficar com a bolsa que eles chamam de bolsa rota, né? A minha doula mesmo, ela fala que ela ficou 24 horas com a bolsa rompida até que o bebê dela nasceu, né? Tem médico que fala que é só 12 horas depois que a bolsa rompe, se o bebê não nascer, vai para uma cesárea. Então, tem os protocolos também de cada lugar. Ela, como ela Sim, fez, tem os a parte protocolos dela foi do em Belo parto. Horizonte. Oi?
tem os protocolos, né? O médico E, segue bastante protocolos. Chegou nesse ponto, não aconteceu isso, é tipo um fluxograma, né? é, Digamos assim. Falando de uma maneira bem leiga. Deu isso, vai para cá. Não deu isso, vai para cá. E assim é, vai indo. realmente. E aí, quando você faz o seu plano de parto, você tem que buscar essas informações também desses protocolos, né? Porque Cortou, cada região é diferente, né? Aqui, para mim, cortou. funciona de uma maneira, em outro lugar vai funcionar de outra, porque é muito de região também esses protocolos. Lá, Né? Cortou. cortou. Você falou não sei o que do plano de parto e começou a cortar tudo. O plano de parto auxilia nessa questão também, de você pesquisar esses protocolos, né? Porque cada região é de uma maneira. Tem, igual lá em Belo Horizonte, eles esperam 24 horas lá no Sofia Feldman. Aqui, se eu não me engano, para a nossa região é 12 horas de bolsa rota, né? Se a bolsa rompeu e o bebê não nascer dentro desse prazo de 12 horas, é cesárea. E assim, É, tem toda uma questão da observação também daquela mulher, né? Se a bolsa rompeu e aquele líquido está verde, pode, pode ser sofrimento fetal, pode ser necessário uma cesárea de imediato, nem esperar essas 12 horas. é, cortou um pouco. Claro. Mas assim, a minha, como eu falei, as minhas duas foram cesáreas, as duas eu agendei porque eu tinha medo do parto normal. E é muito isso da pressa do médico, né? Eu lembro que no nascimento da menina, o médico falou assim para a anestesista, vamos, que às 8 horas eu tenho uma consulta marcada, tem que estar lá no consultório para atender. Tipo, era 7h30. Então, é muito disso, assim, eu faço um parto, corro a tempo, depois dá para eu voltar a fazer outro parto. Então, tem muito dessa pressa, né? Tem. Mas não não senti dor por conta da cesárea, mas o médico ficou bem, né? Então, que o Will ia comigo nas consultas e antes né, na última consulta, ele deu um papel com remédios na mão dele e falou, olha, você é o responsável por cuidar do medicamento dela. Então, assim, essa preocupação foi passada para outra pessoa. Então, assim, senti dor, senti um incômodo, levantar, tal, mas nada que tipo, me impedisse de eu não tive esse problema. Amamentei as minhas duas filhas. Então, assim, hoje, né, conhecendo um pouco mais Flávia, tendo ideia um pouco mais, de repente, eu tendo mais conhecimento, eu poderia esperar mais e tentar o parto normal. E quando a Isa foi nasceu, eles falaram assim, você já estava entrando em um trabalho de parto, mas não tinha sentido nada. Então, eu acho que vem muito assim da cultura, da gente, das nossas mães também, sabe? Vir naquilo que a gente se sente mais seguro. Eu acho que o parto, o nascimento de gente é um momento muito importante que a gente tem que se sentir segura, né? O natural do corpo é ser um parto normal. Mas a cesárea veio justamente para salvar vidas, né? Quantas pessoas morreram no parto, a mãe, o bebê, né? Então, eu acho que, independente do parto, isso não faz de ninguém mais mãe, menos mãe, assim como amamentar. Não faz de alguém mais mãe, menos mãe que a outra. Eu acho que o importante é a gente se sentir segura, seguro para o que é o nosso bebê, seguro do que é para a gente. E a gente ser respeitado nas nossas escolhas.
essa é a grande, digamos assim, sacada da maternidade. A gente se respeitar, respeitar as nossas escolhas, respeitar o nosso processo de estar amadurecendo como mãe, de estar se tornando mãe, né? E sempre buscar aquilo, sempre buscar o conhecimento, porque o conhecimento vai trazer essa segurança para você, né? Então, assim, que nem a Flá contou para mim na reunião. Eu falei que tinha que ser normal, porque eu morria de medo da cesárea. Por quê? Porque tem gente que fala, nossa, dói muito. Mas assim, a dor é isso, é relativo. Cada um sente de um jeito. E eu acho que assim, tanto numa cesárea, se você está agendada, estourou, se está tendo uma dilatação, se está tendo, né, se você está segura para isso, por que não tentar, né, o normal? Assim como o normal. Se você está tendo um normal, não está evoluindo, você está falando, olha, é melhor uma cesárea, por que não ouvir esse médico, né? A gente não precisa, a gente precisa abrir mão um pouco do controle, né? Ah, eu quero porque quero normal. Gente, é importante seu filho nascer saudável e você ficar bem, né? Eu acho que no Brasil, né, de modo geral, tem muito esse extremismo. Ah, só normal, só cesárea, né? A gente tem que ver o que é adequado no momento para a mãe e para o bebê. E porque é como a Flávia disse, né? O parto é o caminho para o seu filho vir ao mundo. E que esse caminho seja mais leve, mais fácil, o mais amoroso possível para você e para o seu filho. Não é mesmo, Flavinha? Isso, é o tipo da coisa. A natureza, os hormônios vão facilitar algumas coisas, mas é como a professora falou durante uma aula para a gente. Tudo, Flá. Além do... Cortou tudo? Cortou tudo. Voltou? É, não vai ter jeito de eu falar, não. É mais ou menos. Tenta falar pausado. Além dos hormônios, né, que favorecem esse vínculo, existe também a vontade da nossa alma, né? O nosso sentimento, o nosso amor por aquele filho, independente do físico e do hormonal. Então, muitas vezes, no que escuta alguma coisa assim de hormônio, que favorece, que ajuda, pode alguma mãe ficar pensando, ah, mas e agora, se eu for para uma cesárea, eu não vou amar meu filho? Não tem nada a ver com isso, né? Porque nós não somos só o físico e os hormônios. Nós somos mental, emocional, espiritual, né? Nós somos uma mistura de vida, né? Então, independente da via de parto, se foi uma cesárea ou se foi um parto normal, o importante é isso que a Patrícia falou, a gente ter o filho da gente seguro e saudável do nosso lado, né? Que é esse o, o final do caminho, tanto da gestação quanto do parto, Tá né? cortando, Flá. Não tá entendendo, não. Ah, então deixa. Escreve, que aí eu leio. Deu para entender umas partes, mas eu acho que é isso, né? A mulher buscar conhecimento, buscar um médico que ela confie, passar por esse médico, buscar acompanhamento multidisciplinar, né? Que tem a Flavinha fez, com doula, com uma enfermeira. Claro que tudo isso tem custo, né, gente? Tudo isso é muito difícil ser oferecido pelo SUS, né? Então, isso já barra muitas pessoas de terem acesso a isso, né? Infelizmente. Infelizmente, isso limita, né, muito a nossa escolha, mulheres e mães, né? Enfim, você está escrevendo, Flavinha? Viu aí? Deixa eu ver, ainda não escreveu assim, não.
Daqui a pouco chega. Tenta falar agora, vamos ver. E aí? Chegou? Você mandou na live Chegou? mesmo? Foi. Ô, gente, tá de sacanagem, hein? Não chegou nem a mensagem. Tô falando. Eu acredito que a gente conseguiu passar a proposta, né? Viu? O que a gente conseguiu passar. O proposto na nossa conversa. Sim. E eu acho que é isso, gente. E a gente vai continuar, a gente já falou um pouquinho de gestação, falamos agora do parto, e vamos falar do puerpério físico e emocional. Como a Flavinha disse, ela é especialista em psicologia do puerpério, e eu, como muitas pessoas sabem, eu tive a depressão pós-parto. Claro que depois eu tive isso de uma outra forma, mas que muitas pessoas têm essa dificuldade de entender se aquilo está dentro do esperado, se aquilo não está dentro do esperado. Então, por isso que a gente vai continuar falando desse processo, né? A Flavinha vai trazer um pouco do conhecimento dela, eu vou trazer um pouco da minha experiência das minhas duas filhas, e como que foi esse processo para eu descobrir que era uma depressão. E, e aí a gente vai evoluindo, né, nesse assunto. Vamos surgindo, porque papo de mãe tem sempre assunto, né? Sempre tem papo. E o próximo encontro é dia 31. Eu tinha posto na agenda que não teria mais, mas eu esqueci do dia 31. Então vai ter. O assunto do dia 31 vai ser porpério, físico e emocional. Daqui a pouco, daqui uns dias, a gente já lança a arte para vocês se programarem. Tá bom? Flavinha, não chegou mesmo sua mensagem. Acho que o universo quer passar sua última mensagem. Mas tenta falar, vamos ver se agora não corta. Então, a gente encerra e a gente se vê no próximo Papo de Mãe, né? É, Eu e minha sim. internet, vamos rezar para ela estar melhor. Mas na hora que você estava explicando do parto, dava para entender bem. Que é o principal, né? O processo que foi a parte mais importante, digamos assim. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Depois eu vou disponibilizar no YouTube, a Flavinha também. Vamos ver como vai ficar a gravação, senão qualquer coisa a gente grava de novo, eu e a Flavinha. E aí a gente disponibiliza, tá bom? Até dia 31 às 8, falamos sobre puerpério emocional e físico, tá bom? Beijo. Beijo, Flavinha. Até mais. Até mais. É.